Oi, gente. Então, eu já falei aqui algumas vezes sobre grafos, né? Mas hoje eu gostaria de passar um tempinho falando com vocês sobre um problema específico que a gente pode resolver usando alguns conceitos que a gente já viu por aqui e um pouquinho, bom, na verdade, pouquinho é uma palavra meio injusta, mas bastante engenhosidade na hora de fazer o nosso algoritmo, ok? Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje, na verdade, é um tipo específico de grafo, que é amplamente conhecido como rede, ok? Então, eu imagino que pelo nome vocês tenham algum conceito intuitivo sobre o que é uma rede, tudo bem? Se você está vendo isso aqui pela internet, você já tem esse conceito na sua cabeça, certo? Porque a internet nada mais é do que vários nodos, né, vários computadores interligados entre si. E tem informações passando entre os cabos de rede, ok? Então, o que acontece? Rede, na verdade, é um termo muito amplo. Então, nós temos aqui uma rede de computadores, mas o que acontece, na verdade, é que a gente pode ter outros tipos de rede. Por exemplo, a gente pode ter uma rede de esgoto, certo? O encanamento da sua casa é uma rede, a gente pode considerar como uma rede. Nós temos uma rede de distribuição elétrica, certo? Então, basicamente, elas têm algumas coisas em comuns que a gente pode definir, né, como necessário para a existência de uma rede. Basicamente, a gente tem um ponto, né, os nossos pontos, no caso, uma rede elétrica, pode ser os postes, por exemplo. No caso da rede de encanamento, pode ser uma casa ou então uma central de tratamento, certo? Nós temos os caminhos pelo qual a água passa, né, que seriam os canos, e pela qual a eletricidade passa, que seria os cabos os fios de cobre da rede elétrica, certo? Nós temos também a mesma coisa para a rede de computadores. Se você for pensar, a rede de computadores nada mais é do que o seu computador fazendo um pedido através do cabo de rede, certo? Então, por exemplo, quando você digita alguma coisa lá no campo de pesquisa do Google, o que você está fazendo é digitar, fazer essa requisição. A sua requisição vai viajar pela rede até chegar lá no servidor do Google e o servidor vai devolver para você a sua resposta. Só que a questão é que, na verdade, você não é a única pessoa que faz esse tipo de pedido. Então, o que acontece na prática é que várias pessoas fazem esse pedido ao mesmo tempo. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de, por exemplo, você ter um pequeno atraso na rede porque a rede ficou congestionada, certo? Esse é o tipo de problema que a gente geralmente lida quando a gente está tratando com redes, certo? A gente trata geralmente com o limite físico da nossa rede. Então, no nosso caso da rede de computadores, da internet, é um congestionamento e pode ser um lag, um atraso na sua resposta. Quando está falando de uma rede de encanamentos, por exemplo, se você tentar mandar mais água, né, mais fluxo de água do que o cano aguenta de pressão, certo? O que vai acontecer é que o cano vai estourar e vai ter um vazamento, certo? Se você tiver uma rede elétrica e você aumentar a tensão, pode ser que você entre em curto-circuito e a sua rede elétrica pife, ou um cabo estoure, comece a pegar fogo, enfim, certo? Então, o que acontece? Geralmente, quando a gente está tratando de redes, a gente quer passar o máximo de fluxo possível, certo? E esse fluxo pode ser o que você quiser. No nosso caso do encanamento, nosso fluxo é um fluxo de água mesmo. Na rede elétrica é um fluxo elétrico, certo? E na internet é um fluxo de informações, ok? O que importa é que a gente está tentando passar esse fluxo pela nossa rede e nós precisamos fazer isso de uma forma que respeite algumas limitações, certo? A gente não pode mandar mais pressão de água por um cano velho, por exemplo, ou a gente não pode aumentar a tensão muito em alguns cabos, senão eles estouram, ok? Então, em todos os casos, a gente pode usar um pouquinho de abstração para entender melhor o que é uma rede. Então, aqui, o que a gente tem são vários pontos genéricos, pode ser seus computadores, podem ser os postes, podem ser as casas da rede de esgoto, certo? E nós temos a direção do nosso fluxo, ok? Então, cada aresta aqui é direcionado, né, porque tem uma setinha, ela está indicando a direção do fluxo, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um fluxo saindo desse ponto aqui, mais na esquerda, e eu estiver mandando ele para cá, ele só vai poder vir para cá, certo? Não tem como esse fluxo voltar, porque é uma direção fixa aqui, certo? Então, seria como se eu, por exemplo, tivesse uma central de tratamento aqui e uma casa, certo? Uma central de tratamento de água, no caso. E você tentasse empurrar a água da central para casa. Só que a casa não vai empurrar a água pelo mesmo caminho que ela veio, certo? Porque senão, enfim, ia vir um fluxo daqui para cá, e ia vir um fluxo daqui para cá pelo mesmo cano, ia aumentar a pressão ali no meio e ia estourar o cano, certo? Então, o que importa aqui é que a gente tenha
esse fluxo direcionado. Pode ser que exista algum outro caminho, certo? Que vai dessa casa até a central de tratamento de esgoto. Mas não necessariamente é o mesmo cano pelo qual ele veio. Tudo bem? Então, a partir disso, o que a gente faz é dar nomes, né, para cada um dos nossos pontos. Então, a central de tratamento tem um endereço, por exemplo. A sua casa tem um endereço. O seu computador na rede da internet tem um IP, certo? E no caso da eletricidade, a sua casa tem o mesmo endereço. Ok? Então, a gente geralmente dá nomes únicos para a gente não poder confundir entre eles, né? E a gente sabe exatamente para quem que a gente está enviando o nosso fluxo. Imagina se você está tentando mandar um e-mail para uma pessoa e você acaba mandando para todo mundo, certo? E quando fala todo mundo, é realmente todo mundo. Você manda de uma forma que todas as pessoas que estão conectadas à internet recebem seu e-mail, por exemplo. Não seria uma coisa muito legal, certo? As pessoas ficariam sabendo muito fácil da sua vida. Então, você geralmente quer mandar exatamente apenas para a pessoa que você está interessado, certo? Então, a gente geralmente dá nomes únicos para cada um desses pontos, para a gente não poder confundir entre eles. E o que a gente faz, quando a gente está tratando de fluxo, é definir o que a gente chama de uma fonte e uma foz, certo? Nesse caso aqui, eu vou escolher o ponto mais à esquerda para ser a nossa fonte, S, e o ponto mais à direita para ser a nossa foz, T. Então, eu não escolhi esses pontos aqui à toa, eu escolhi eles por um motivo. Então, o que é uma fonte? A fonte é o lugar a partir do qual vai sair o meu fluxo, certo? Então, a fonte, por exemplo, seria a unidade de tratamento de esgoto. Toda a água da minha cidade, por exemplo, está saindo desse lugar. A gente está bombeando essa água na nossa unidade de tratamento e essa água passa entre as casas, certo? Na rede elétrica, isso aqui seria uma usina, por exemplo, certo? Uma usina termoelétrica, uma usina hidroelétrica, enfim. E a nossa foz é o nosso objetivo, é a nossa casa, enfim, é a nossa cidade, ok? Então, a gente pode considerar esses outros pontos aqui como se fossem os postes, ou então unidades intermediárias de tratamento, ou servidores pelo qual sua informação está passando, ok? São pontos intermediários entre sua fonte e o seu objetivo aqui, ok? E nós precisamos também levar em conta as limitações físicas da nossa rede. Como a gente já falou, a gente não pode mandar muita pressão de água para um cano velho, porque senão ele vai estourar. Então o que nós temos aqui é o seguinte, digamos que essa barra aqui, ela separa o quanto que a gente tem de fluxo atual do que a gente tem de fluxo máximo, que a gente não pode passar desse número aqui na direita. Então, por exemplo, se isso daqui for uma rede de água, esse número à direita indica a pressão máxima de água e é segura passar por esse cano, certo? Se for a rede elétrica, é a quantidade máxima de tensão que você pode aplicar ali para não entrar em curto, ok? Enfim. E o número à esquerda é o quanto atualmente você está passando de fluxo naquele ponto, certo? Naquele caminho, na verdade. E o que você quer é, obviamente, maximizar o fluxo que chega no seu objetivo. Você quer empurrar o máximo que você consegue pela sua rede, ok? Mas você, obviamente, tem algumas restrições. Então, por exemplo, a primeira coisa que você precisa tomar cuidado é com a conservação desse fluxo. Então, isso aqui é uma parte mais algorítmica do que real, ok? É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado por conta do nosso algoritmo. Na vida real, isso aqui é impossível. É por isso que a gente está tentando fixar isso aqui no nosso algoritmo, no nosso pensamento, ok? Então, o que é uma conservação de fluxo? Digamos que eu estou mandando 4 de fluxo da minha fonte até o ponto 1. Se o ponto 1 não gera o próprio fluxo, porque ele não é a fonte, certo? Então, quanto de fluxo que pode sair do ponto 1, se nele chegou 4? 4. Só tem como sair do ponto 1 que chegou no ponto 1. Isso aqui é a conservação de fluxo. Então, se a gente for ver, chegou 4 de fluxo no ponto 1 a partir da nossa fonte. Depois do ponto 1 saiu 3 de fluxo para o nosso ponto 4 e 1 de fluxo para o nosso ponto 3, certo? 3 mais 1 dá 4. 4 foi o que entrou. Essa diferença aqui é 0. Então, isso daqui é uma configuração válida de fluxo, ok? Uma outra configuração válida seria essa aqui, por exemplo. Ao invés de 3 de fluxo para o ponto 4, seria 2 de fluxo para o ponto 4 e 2 de fluxo para o ponto 3. 2 mais 2 dá 4, tá saindo do ponto 1 exatamente o que estava entrando. Então, ótimo, a gente não está quebrando nenhum dos nossos canos, não está danificando nenhum dos nossos fios ou então congestionando a nossa rede. Okay? O que não pode acontecer é isso daqui, certo? Entrou 4 de fluxo no ponto 1, ótimo.
Só que aí está saindo 4 de fluxo do nosso ponto 1. Ótimo. Nossa conservação de fluxo aqui está funcionando, certo? Entrou 4 e saiu 4. O problema é que nós estouramos o limite desse caminho do 1 até o 3. Então, o que vai acontecer aqui, na verdade, é que se isso aqui fosse um cano de água, esse cano aqui acabou de estourar e nós temos um vazamento nesse local, certo? Como nós temos um vazamento nesse local, então talvez desses 4 de fluxo que a gente está empurrando, apenas um chegue em 3 ao invés dos 2, certo? Porque estourou o cano no meio do caminho e agora está vazando muita água, certo? Então isso aqui não pode acontecer. Outra coisa que não pode acontecer é isso daqui. Agora, todos os nossos dois caminhos aqui estão respeitando o limite total. Aqui está passando só 2 e aqui está passando só 3 de 6, certo? Só que o que aconteceu é que entrou 4 de fluxo no ponto 1 e está saindo 5 de fluxo do ponto 1. De onde que esse 1 a mais de fluxo apareceu? Porque na vida real isso aqui é impossível, certo? Então nós temos que garantir que isso aqui não aconteça. É algo fisicamente impossível. Não tem como sair mais água de um ponto do que a quantidade de água que saiu dele, certo? Considerando que esse ponto aqui não gera nenhuma água nova, ok? Então, agora isso aqui é um exemplo de uma configuração possível de empurrar o nosso fluxo da nossa fonte à nossa fossa, certo? Então, saiu 4 aqui da nossa fonte e chegou no ponto 1. Do ponto 1 também saiu 4 de fluxo. Saiu 2 para cá, do 1 até o 4, 2 do 1 até o 3 e 2 do 3 até o 4, certo? Então, se a gente fizer a soma aqui, nós fizemos 4 da fonte para o 1, do 1 saiu 4, 2 mais 2, 4, certo? No 3 chegou 2 de fluxo e saiu 2 de fluxo. Então, 4 aqui do 1, tá certo? Entrou 2 e saiu 2, tá certo? Aqui no 4 está entrando 2 de fluxo do 1 e 2 de fluxo do 3, certo? 2 mais 2, 4. Do 4 está saindo 4 de fluxo para a nossa fossa. Então, o nosso fluxo aqui foi conservado em todos os momentos, certo? Saiu 4 de fluxo da nossa fonte e chegou 4 de fluxo da nossa fossa. Então, em nenhum momento aqui a gente teve alguma violação das nossas restrições, ok? Então, tudo bem, mas isso aqui não necessariamente precisa ser o único fluxo da nossa rede, porque a gente quer aumentar o máximo possível de fluxo que chega aqui na nossa fossa, ok? Nosso objetivo. Então, a gente pode ter um segundo fluxo aqui, por exemplo, certo? Saiu 4 de fluxo da nossa fonte S, ok? E chegou no nosso ponto 2. Desses 4 que chegaram, 4 saíram, certo? E 4 de 5. Então, nós empurramos do ponto 2 até o ponto 5, 4 de fluxo. O ponto 5 está mandando 3 de fluxo para a nossa fossa e 1 de fluxo para o nosso ponto 3, certo? Então, entrou 4, saiu 3 mais 1, 4. Então, está tudo certo, aqui está conservado o nosso fluxo. O nosso ponto 3 entrou 1 daqui e 2 daqui. E saiu 2 daqui, 1 daqui. Então, entrou 3 e saiu 3. Então, nosso ponto 3 também está conservando nosso fluxo. E esse ponto 3 aqui enviou 1 de fluxo para o nosso ponto 2. Só que se você for uma pessoa atenta e meio desconfiada, você vai perceber que tem alguma coisa estranha nesse fluxo. Então, eu vou dar um segundinho aí para você tentar localizar as coisas estranhas. Enfim, então, se você percebeu, você vai ter encontrado a seguinte situação. No ponto 2, eu falei que tinha 4 de fluxo chegando, mas na verdade tem 5, certo? 4 vindo da fonte e 1 do ponto 3. 4 mais 1, 5. Aí você pensa, então tem uma violação de fluxo aqui, certo? Tem 4 chegando, 1 chegando e depois 4 saindo. Então tá chegando 5, tá saindo 4. Tem um erro aqui, certo? Bom, na verdade é um pouco mais complicado do que isso. O que acontece é que nós temos um ciclo, certo? Nós empurramos 4 de fluxo da nossa fonte, passou aqui 4 de fluxo, subiu 1 de fluxo e desceu 1 de fluxo. Então, numa questão temporal, o que aconteceu é que nós ficamos com 1 de fluxo preso nesse ciclo aqui. Esse 1 de fluxo vai ficar aqui dentro para sempre? Sim, certo? Então, o que nós podemos fazer é, na verdade, como esse 1 de fluxo ia ficar aqui para sempre, nós simplesmente subtraímos ele,
nós desfazemos ele usando alguma artimanha nossa, certo? E o que nós basicamente fizemos foi arranjar uma forma de subtrair um de fluxo, certo? Já que esse 1 de fluxo não ia servir para nada, porque ele nunca ia chegar na nossa foz, já que ele ia ficar aqui preso para sempre, o que aconteceu foi que nós simplesmente subtraímos um de onde ele estava passando, certo? Aqui tinha 4 saindo da nossa fonte, nós subtraímos um para ficar só 3. Aqui tinha 4 saindo do ponto 2, nós subtraímos um e ficou só 3. E aqui no 5 tinha 4 saindo, 3 para cá e 1 para cá. Nós subtraímos e deixamos apenas 3, ok? Outra coisa que a gente poderia ter feito é ter deixado os 4 de fluxo, de forma que sairia 3 para cá e 1 para o ponto 3. Só que, na verdade, o que aconteceria era que, ao invés de descer do ponto 3 para o ponto 2, nós subiríamos do ponto 3 para o ponto 4. E aí a gente subiria 1 de fluxo para cá, certo? E aqui no nosso ponto 4 nós teríamos 2 mais 3, ficaria 5 ali no nosso ponto 4 até o nosso ponto T, que é a nossa foz, ok? Então aqui o que acontece é que essa solução aqui é a melhor solução possível, porque todos os dois caminhos que chegam na nossa foz estão completamente lotados de fluxo, não tem como encaixar mais nada aqui. Então essa aqui acabaria que seria a nossa solução do problema, certo? Então, basicamente, o que a gente está querendo fazer aqui é maximizar o fluxo da nossa rede, ok? Então isso aqui é um problema muito comum, muito encontrado também na literatura. Tem várias formas de a gente fazer ele aqui, certo? O que eu vou falar aqui para vocês hoje é um algoritmo que resolve ele, e é o que eu considero, digamos assim, o mais fácil de implementar, certo? Então, como eu falei no começo do vídeo, vai requerer um pouco de engenhosidade para a gente montar esse algoritmo do zero, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é que nós não podemos ter alguns tipos de ciclo, certo? Nós não podemos ter um ciclo auto-recorrente. No caso, é como se tivesse um cano saindo de uma casa e voltando para essa mesma casa. Então imagina que você tem um cano de esgoto que a água suja da sua casa vai para dentro desse cano e volta para dentro da sua casa. Então você abre o chuveiro, toma banho, a água é ensaboada, né, com a sujeira entra pelo seu esgoto e sai pelo seu chuveiro de novo. Isso aqui é uma coisa que a gente não quer que aconteça, certo? Então a gente tira esse cara daqui do nosso problema. Outra coisa que a gente não quer que aconteça é um ciclo entre dois pontos, certo? Porque nós vamos utilizar um artifício depois que ficaria facilmente confundido com esse tipo de ciclo aqui, certo? E também, retirando esse tipo de coisa aqui, nós deixamos o nosso problema um pouco mais fácil de resolver, já que a gente teria que provavelmente subtrair aqui os fluxos quando a gente fosse considerar um fluxo real, certo? O que a gente pode ter é aquele tipo de ciclo que eu mostrei anteriormente, que é um ciclo entre dois ou mais pontos, certo? Porque para esse tipo em específico de problema nós temos uma estratégia para contornar ele, ok? Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós temos a mesma rede, certo? E o que nós queremos fazer é encontrar qual a melhor configuração de fluxo que a gente pode empurrar pelos nossos caminhos, pelos nossos canos, pelos nossos fios, enfim, para chegar na nossa foz com o máximo possível de fluxo. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é usar um artifício que eu pessoalmente acho bastante legal, que é criar uma rede virtual, entre aspas, ok? Então, uma rede, na verdade, eu acho que o nome certo seria residual, tudo bem? Então, esses caminhos em cinza, eles não realmente existem, tá? Não são canos ou fios existentes. Eles existem apenas dentro do nosso algoritmo para deixar a gente desfazer fluxos que a gente não gosta, certo? Pode acontecer que a gente pegue aquele ciclo, por exemplo, e a gente queira redirecionar o fluxo que estava caindo para esse cano aqui para cima, certo? Então, nós temos que ter alguma forma de fazer isso. E os pesquisadores, né, os cientistas da computação que inventaram esse algoritmo, decidiram usar essa estratégia desse fluxo residual, ok? Então eu vou explicar direitinho para vocês como é que ele funciona, não precisa se preocupar. Então tudo bem, digamos que nós temos esse fluxo aqui, certo? É aquele mesmo fluxo problemático que tem o nosso ciclo, e eu quero desfazer esse cara daqui, porque como esse cara está chegando aqui, ele está basicamente
prendendo um de fluxo aqui dentro, certo? Um de fluxo que nunca vai chegar na nossa fossa. Então, como é que a gente desfaz isso? Da próxima vez que a gente for calcular um caminho que saia da fonte até a nossa fossa, nós vamos considerar passar por esse cano residual aqui, por esse caminho residual, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou aqui agora um outro caminho, um caminho em amarelo, certo? Que vai da fonte até o ponto 2, para o ponto 3, do 3 para o 4, do 4 para o T. Só que se você perceber, o fluxo que está indo do 2 para o 3 está vindo por esse caminho residual que não realmente existe, certo? Esse caminho aqui, o que ele está fazendo é subtraindo o fluxo que existia nesse ponto, nesse caminho verde descendo aqui, certo? Então, o que acontece é que esse caminho amarelo aqui no caso, na verdade, é S para o 2, para o 5, para o 3 e para o 4, certo? Do 4 para a fossa. Porque esse cara aqui está servindo apenas para desfazer o caminho verde, certo? Vai ficar um pouco mais claro na hora que a gente for fazer o nosso algoritmo, mas o que vocês precisam entender aqui é que quando eu estou pegando uma dessas setas residuais aqui, que eu pintei em roxo agora, eu estou desfazendo o caminho real que está na direção contrária, certo? Por isso que eles têm as direções invertidas. Eu estou desfazendo esse cara aqui. Então o que eu estou fazendo é basicamente alterando a configuração do primeiro caminho que eu tinha encontrado, certo? Então, ok. Agora eu desfiz esse caminho aqui e o que acontece é que eu eliminei aquele ciclo do 2 para o 5, para o 3 e para o 2. Okay? Então tudo bem. O que a gente precisa fazer aqui agora é o seguinte: como é que a gente decide quanto de fluxo a gente vai empurrar de um ponto até o outro, certo? Então o que a gente precisa se perguntar aqui é qual é o máximo de fluxo que eu posso empurrar pelo caminho que eu encontrei aqui. Então o que acontece? Eu poderia empurrar 7 de fluxo, certo? Nada me impede de empurrar 7 de fluxo porque a minha fonte tem um caminho aqui que aguenta até 7 de fluxo. Só que tem um problema. Se eu empurrar 7 de fluxo para o meu ponto 2, o cano que sai do ponto 2 até o ponto 5 só aguenta 5 de fluxo. O que vai acontecer é que esse cano aqui vai estourar e vai ter um vazamento, certo? Ou então o fio vai entrar em curto-circuito, ou vai ter um congestionamento na rede, enfim. Então isso aqui é ruim. Então, qual é a próxima possibilidade que eu tenho aqui? A minha próxima possibilidade é empurrar 5 de fluxo do nosso ponto S, certo? Porque eu vi, olha, se eu empurrar 7, eu vou ter um problema aqui. Então, eu vou empurrar 5 porque eu não vou ter problema aqui. Então, 5 é menor do que 7, então vai estar tudo bem para esse caminho. 5 é igual a 5, então vai estar tudo bem para esse caminho. Só que 5 é maior do que 3. E aí eu vou estourar esse cano, esse fio, enfim. Nós vamos ter um problema aqui. Então, o que a gente está procurando aqui é o que a gente chama de gargalo, certo? Que é o caminho que tem o menor limite disponível. Então, como é que a gente descobre o caminho que tem o menor limite disponível? É o menor cano, enfim. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Primeiro a gente encontrou esse caminho aqui, né? Ponte até o ponto 2, até o ponto 5, até o ponto T, que é a nossa fossa. Então, tudo bem. Eu vou pegar 7, que é o total que eu consigo passar. Vou subtrair 0, que é o atual de fluxo que eu tenho. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou ter o 5 e vou ter o 0. 5 menos 0, 5, 3 menos 0, 3. E eu vou pegar o mínimo entre essas subtrações, certo? Então, o que vai acontecer aqui é, eu tenho que escolher o mínimo entre 7 menos 0, 5 menos 0 e 3 menos 0. Só que 7 menos 0 é 7, 5 menos 0 é 5 e 3 menos 0 é 3, certo? Então, o mínimo que eu tenho aqui vai ser 3. Quando eu encontrei esse 3, o que eu vou fazer é empurrar exatamente 3 para esse cara aqui, certo? Então, eu estou respeitando a minha conservação de fluxo, porque eu tenho exatamente 3 passando por todo o caminho que eu encontrei, e também estou respeitando a limitação do nosso caminho, certo? Que, no caso, era o último ponto aqui, que era o nosso gargalo. Então, o que eu vou fazer aqui é, para cada um desses caminhos que eu encontrei, eu vou subtrair 3 no residual, certo? Então, o que acontece aqui é que, quando eu peguei esse caminho, eu estou basicamente falando que o nosso residual vai ter exatamente o simétrico, vai ter exatamente o oposto ao que a gente está empurrando. Por que ele vai ter isso aqui? Para caso a gente queira desfazer um dos nossos caminhos, certo? Então, digamos aqui que eu encontrei um caminho melhor, não sei, e
Para passar por esse caminho, eu tenho que desfazer esse fluxo aqui, certo? Eu tenho que pegar essa aresta residual. O que vai acontecer é que quando eu pegar essa aresta aqui, do 5 para o 2 voltando, essa direção aqui roxa, eu vou subtrair 3 do fluxo que eu tenho passando do ponto 2 até o ponto 5. Basicamente desfazendo esse fluxo aqui, certo? Então eu vou estar redirecionando esse cara para algum outro ponto, de alguma outra forma, ok? Então é exatamente isso que a gente quer fazer no nosso algoritmo. Primeiro a gente vai encontrar o nosso gargalo, que é esse caminho aqui, esse cano aqui. Depois nós vamos somar o máximo que a gente consegue passar por esse caminho todo, que é limitado pelo nosso gargalo, então é 3. Então eu estou somando 3 aqui em todo o meu fluxo. E depois eu estou subtraindo esse valor dos nossos caminhos residuais, que no caso servem para desfazer qualquer um desses caminhos aqui que eu achar melhor, certo? Eu descobri que é ruim, enfim. Mas aí você deve estar se perguntando, olha, mas se eu botar o mínimo aqui, menos 3 sempre vai ganhar, certo? Só que o que acontece? Na verdade, como a gente escreveu nosso mínimo como a subtração do máximo pelo atual, o que vai acontecer é que nós vamos ter 0 menos o valor de menos 3. Então isso aqui vai ficar, na verdade, 3 positivo, certo? Então a gente não precisa se preocupar com o fato de que a gente vai sempre pegar esses caminhos residuais aqui, porque a gente está pegando o mínimo e o número negativo sempre vai ser o mínimo. Não, a gente não precisa se preocupar com isso aqui. A gente só vai pegar esses caminhos se eles realmente ajudarem a gente em alguma coisa, ok? Então, nós vamos ter vários pontos aqui, né? Nós vamos ter o limite máximo e o atual, certo? No caso aqui é x, que é o máximo, menos x estrela, que é o atual. Então, seria como se fosse 7 menos 3, 5 menos 3, enfim. Só que aqui pode ser qualquer outro caminho genérico. E aí eu só vou ver qual desses caras aqui é o mínimo, certo? E eu só vou pegar esse caminho aqui, o roxo, se esse 3 aqui for realmente o mínimo de todos esses caminhos, certo? Se ele for o gargalo de todos esses caminhos. Então, outra coisa que a gente pode estar se preocupando é o seguinte, olha, mas e se eu tiver, por exemplo, um caminho que seja assim, certo? Eu estou querendo empurrar o fluxo do nosso ponto S para o nosso ponto 2, depois eu peguei essa aresta aqui subindo. Só que como eu não peguei esse caminho daqui, certo? O caminho do 3 para o 2, eu não subtraí nada daqui, então ela está 0. E eu já tenho 3 de fluxo indo do 3 para o 4 por causa de algum outro caminho. E já tenho 2 de fluxo do 4 para Foz por causa de qualquer outro caminho, tá? Então esses fluxos aqui eles são pré-existentes apenas para deixar nosso exemplo mais claro, ok? Então o que eu estou me perguntando aqui é, eu consigo empurrar algum novo fluxo da nossa fonte para Foz por esse caminho aqui? Só que o que vai acontecer é que quando eu fizer a subtração, eu vou ter esses valores e o mínimo vai ser 0, que é essa aresta roxa aqui. Então, se eu tentar pegar uma aresta roxa e não estiver desfazendo nenhum caminho, eu basicamente não vou alterar nada no nosso fluxo, certo? Então, a gente não precisa se preocupar dessa aresta aqui quebrar o nosso programa, porque nós realmente só vamos usar ela, e é o que eu estou querendo botar na cabeça de vocês, por assim dizer. Nós só vamos usar ela se realmente ela for ajudar em alguma coisa. Se ela não for ajudar em nada, nós não vamos pegar ela, ok? Então, por mais que seja um conceito abstrato de ter um caminho residual que serve para desfazer caminhos ruins, a gente não precisa se preocupar porque a forma como esse algoritmo funciona faz com que a gente só precise pegar isso aqui se a gente realmente tiver que desfazer alguma coisa. Então, ela não vai quebrar o nosso algoritmo de nenhuma forma, ok? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês na parte teórica. É um algoritmo um pouco complicado, então eu acho que se ficou confuso para vocês, vocês podem reassistir essa parte teórica antes de ir para a parte prática, ok?